No vídeo passado a gente falou sobre as teorias, né? A gente falou sobre teorias, sobre as colisões, e nesse vídeo vamos tratar do assunto prático, que é o que vai cair, o que pode cair na tua prova de concurso. Sebrae 2024, CNPq. Enquanto as LANs Ethernet detectam as colisões ocorridas nas transmissões entre estações por meio do método CCMA-CD, as LANs sem fio, sob o padrão IEEE 802.11, aplicam o método CCMA-CA para evitar a ocorrência de colisões nas transmissões. Pessoal, correto, foi o que eu falei para vocês insistir durante a aula. CCMA-CD, rede Ethernet, né, geralmente ali dentro de uma LAN, na questão do cabeado, né, da situação cabeada de cabos de rede. Porém, nas LANs sem fio, vai ser o padrão CCMA-CA, certo? Então, correta essa questão na Sebrasp CNPq. Sebrasp 2023, data prévia. O IEEE 802.3 define o método de acesso à rede local usando CCMA-CD, o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Correto, certo? 802.3 é a rede Ethernet, certo? As LANs Ethernet, enquanto 802.11, como vimos, são as redes sem fio. Então, para a rede Ethernet com fio cabeada é o CCMA-CD e para a rede sem fio é o CSMA-CA. Então, nunca esqueça disso, porque sempre caem objetos de provas aí que abordam esse tema. FGV 2025 MPU. Olha só, concurso de alto nível. Por ordem da chefia, o Wallace está analisando possíveis melhorias ao protocolo da camada de acesso ao meio na rede local onde trabalha. Ele identificou que o protocolo usado escuta o canal, olha só, ele escuta o canal, vamos ver a característica, quando deseja enviar um quadro, e se ninguém mais estiver transmitindo, inicia a transmissão imediatamente. Contudo, caso o canal esteja sendo utilizado, não ficará escutando o canal para identificar o fim da transmissão anterior. Então ele aguardará um intervalo aleatório, olha outra coisa interessante dentro da característica, e repetirá o algoritmo. O Wallace identificou que a sua rede local faz uso do protocolo CCMA não persistente. Essa é a resposta, tá? Lembra que a gente falou CCMA não persistente, CCMA persistente, CCMA persistente. Esse protocolo utilizado é o CCMA não persistente. Ele escuta o canal primeiro, ele vai aguardar um tempo aleatório caso o canal esteja ocupado. Então, o CCMA não persistente é a opção correta, é a resposta dessa questão. Então, é importante se memorizar o CCMA persistente, o 1 persistente, que é o que vai verificar sempre, vai sempre estar verificando até liberar o canal, e o 3, que ele vai ter uma probabilidade, o P de probabilidade, ele vai calcular uma probabilidade e vai escutar novamente o canal. Então, são os 3 aí protocolos utilizados dentro do CCMA. FGV 2025, INPE, também recente. Com relação a elementos de interconexão de redes, comunicação julgou a seguir. 2 ou mais estações transmitindo quadros ao mesmo tempo geram colisão no meio físico compartilhado. Correto. Isso que é facílimo, né? Claro que gera. Começa a transmitir muito ao mesmo tempo, obviamente falou muito sobre isso. Ele vai gerar, sim, colisões. Então, resposta correta. INPE, aqui é o INPE, né? Que é o INPI, e NPI, aqui é o INPE. Em relação aos domínios da camada de enlace, os diferentes equipamentos de rede podem separar ou não os domínios de colisão e de broadcast, a difusão entre suas portas. Essa é a opção que apresenta o equipamento que originalmente, sem nenhuma configuração avançada, separa tanto o domínio de colisão quanto o de broadcast. E aí, é a bridge ou ponte? Não. É o hub e o concentrador? Não. O concentrador, inclusive, não separa nem colisão, tampouco domínio de broadcast. O repetidor, pessoal, ele separa, ele não separa, ele vai repetir e também ele gera colisões. O roteador, essa é a resposta. Lembra que a gente falou que o roteador ele vai separar o domínio de colisão e o broadcast também? É o roteador que está na camada de rede. O switch não, ele vai separar ali o domínio de colisão, mas ele não separa a questão do broadcast. Então a resposta correta é letra D, roteador é a opção correta dessa questão. Mais uma do INPE.
Um switch opera na camada de enlace do modelo OSI. Correto, uma camada de enlace mesmo. Cada quadro, inclusive a gente vai falar futuramente sobre essa questão do modelo OSI, não se preocupe. Cada grupo, cada quadro recebido é replicado a todos os comutadores conectados, o que gera problema de colisão e baixo desempenho errado. Ou seja, é o seguinte, até aqui está correto, tá? Camada de enlace. Só que ele não replica para todos os computadores. Ele não gera colisões. Na verdade, ele separa, né? Ele não replica, ele envia diretamente, como a gente falou durante a aula, para o computador que vai receber aquela mensagem, que vai receber aquela informação. Então tá errada essa questão, tá? O switch ele separa assim, ele vai mandar especificamente para o computador que precisa de informação, inclusive gerando baixa colisão, certo? E alto desempenho por consequência. Então, até aqui está correto, mas aqui ele errou ao afirmar que vai gerar colisões. Não gera colisões, o switch não gera. O roteador, o hub gera, mas o switch ele não vai gerar colisões. TJ Mato Grosso do Sul. O método de acesso ao meio empregado nesse padrão, qual padrão? Nem li aqui a alternativa, às vezes eu não li a alternativa, às vezes é importante ler, às vezes não. Aqui tem que ler, né? Ele está considerando o IE 802.11. Qual é esse IE 802.11? Ele até explica aqui, né? Ó, são redes locais sem fio. Ele quer saber qual é o padrão de método de acesso empregado nesse meio. Vamos lá. CSMA-CD? Não, CSMA-CD a gente lembra que é para... Aliás, aqui é um X, né? A gente lembra que é para o padrão de cabeamento. Ethernet 802.3 cabeamento. Então não é esse. FDMA, nem sei se existe isso. TDMA, também não. CSMA-CA, é isso aqui. Esse aqui é o padrão para rede sem fio. CDMA-MA, não é. Pode eliminar. Resposta correta. Letra D. CSMA-CA. CESGranil 2023. Transpetro. Em uma rede de computadores, são encontrados, além dos próprios computadores, vários tipos de equipamentos que têm como finalidade gerenciar o tráfego dos pacotes. Ao escolher entre os equipamentos para uma rede TCP/IP, é importante que se leve em conta vários fatores como a colisão entre pacotes e a propagação e transmissão de broadcasts. Considere uma situação em que seja necessário escolher um equipamento capaz de organizar uma rede local, de forma a garantir que existe uma segmentação dos domínios de colisão e broadcast para cada porta do equipamento. Veja bem, olha só como as palavras-chave fazem diferença. Lembra? Quando a gente fala de hub, hub, que é isso aqui, não vou nem escrever porque está aqui. Quando a gente fala de hub, a gente está falando de alta colisão. Por quê? Porque ele não vai separar um concentrador. É basicamente a mesma coisa de um hub. É a mesma coisa, basicamente. Então aqui é a mesma coisa, considera a mesma coisa. Então se tem alta colisão, já sei que não vai segmentar domínio, então já elimina. Quando vê hub, concentrador já elimina. Repetidor. O repetidor, o nome já diz tudo, ele só repete. Então ele não vai fazer controle de colisão em broadcast. Pode eliminar também. O switch, ele faz segmentação de domínios, de colisão. Faz, perfeito. Mas não faz de broadcast. Então elimina. E a terceira questão que a gente aborda o mesmo tema, e veja que as bancas gostam disso. O roteador, ele faz tanto domínio de colisão como domínio de broadcast. Então, pessoal, falou em domínio de colisão e domínio de broadcast, estamos falando de roteador. Nunca esqueça isso. O roteador faz domínios de colisão e broadcast para cada equipamento, para cada porta do equipamento. Mais uma da Transpetro, né? Acerca de redes de comunicação cabeadas, de padrões IE 802.11, de routing switching, de DSPS NAT, jogo subsequente, enquanto as LANs Ethernet detectam colisões ocorridas nas transmissões entre estações por meio do método CCMA-CD, ou seja, ele está falando aqui das LANs Ethernet 802.11,
certo? As LANs sem fio, no padrão 2.11, aplicam o método CCMA-CA para evitar ocorrências de colisões e nas transmissões. Correto, perfeito. A gente tem falado muito sobre isso. CCMA-CD, rede Ethernet cabeada, CCMA-CA, rede sem fio, tá? Então as bancas adoram esse conceito. E olha só, essa aqui para mim é o suprassumo. É uma das questões mais interessantes, importantes do MPU, que eu achei muito massa, muito massa. Olha só, Suzana estava monitorando a rede local de onde trabalhava e constatou que houve um comprometimento de segurança. Ela identificou o atacante e notou que ele modificou configurações e modos de funcionamento dos equipamentos de sua rede local. Uma das modificações foi aumentar o domínio de colisão para o equipamento inteiro. Olha só, modificou o domínio de colisão para o equipamento inteiro, em contraste com o que ocorria antes, quando cada porta representava seu domínio de colisão. Ou seja, acontecia antes. Ó, isso aqui é antes. Olha só, observe isso aqui é importante. Ó, antes da configuração modificada, o que ele fazia? Cada porta representava seu domínio de colisão. Isso aqui era antes. Mas o que aconteceu após isso? Aumentou as colisões. Houve um aumento. Isso aqui é depois, ó. Depois. Então, antes. Isso aqui é depois, ó. Depois. Isso aqui é fundamental para acertar a questão. Antes, cada porta representava seu domínio de colisão. Depois, a sua colisão aumentou, ou seja, modificaram alguma coisa aí. Outra modificação foi deixar todas as portas operando na mesma velocidade. Sendo que anteriormente, cada porta poderia enviar quadros a uma velocidade diferente. Em seu feedback para a chefia, Suzana informou corretamente que o que aconteceu aqui? Se você entender o conceito do domínio de colisão, você vai entender o que ocorreu e vai acertar essa questão. Vamos lá. O gateway de aplicação da rede local passou a operar como roteador. Não porque o roteador, lembra que ele faz tanto domínio de colisão, ele controla a colisão, como controla também a questão de broadcast. Então já está errado. Porque se ele estivesse controlando pelo menos a colisão que o roteador faz, ele não estaria ocorrendo colisões. Então não era para estar ocorrendo várias colisões. Então está errado aqui, ó. Pode eliminar. Pode eliminar. Letra B. O roteador de rede local foi afetado e passou a operar como hub. Como hub, vamos lá, roteador da rede local, não dá para dizer que foi um roteador, por quê? Porque antes, cada porta representava seu domínio de colisão. Ou seja, se ele estivesse falando que era o domínio de colisão e também broadcast, a gente poderia entender que era um roteador. Ou seja, aqui não é roteador, porque ele só fala de domínio de colisão. Então, provavelmente, ele está falando de um switch. Mas outro detalhe, mesmo que fosse um roteador, não operou como hub. Por quê? Porque acontece a velocidade. Então começou a transmitir na mesma velocidade. Então aqui não parece uma característica do hub, tá? Então elimina aqui. Certo? Letra C. O switch da rede local foi afetado e passou a operar como repetidor. Isso aqui faz mais sentido. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa. É um switch, porque cada porta representa seu domínio de colisão. E isso é uma característica forte do switch. Então, ó, já marco switch. E a única opção que tem switch como a primeira opção. E passou como repetidor. O repetidor ele começa simplesmente a só transmitir. E não faz domínio de colisão. E outra coisa, na mesma velocidade. Outra modificação ocorrida. Então ele só está repetindo informações. Ele não está fazendo aqui controle e filtro de informações. Então aqui é a letra C. Se você entender que o switch
ele faz controle em cada porta do seu domínio de colisão, você vai entender o que houve aqui. Então você já acerta qual era a configuração inicial, que era um switch, e por consequência você vai deduzir que o repetidor, que começou a operar como repetidor, por quê? Porque começa a enviar mensagens para todos e na mesma velocidade. Lembra ter o hub na rede local? Não é hub, porque o hub não faz controle de domínio de colisão, e o gateway foi afetado passando a operar como switch, não, porque o switch ele faz controle, e o depois é um aumento de colisão, de domínio de colisão. Então, pessoal, letra C. Veja que a questão ela é bem elaborada. Se você lembrar de conceitos importantes, de como funciona um domínio de colisão e de como cada equipamento se comporta quanto a isso, você consegue acertar essa questão que aparentemente é complexa. Mas se você entender conceitos de colisão, você consegue acertar essa questão de concurso público de alto nível, hein? FGV 2025, MPU.